que é Deus, né? Todo mundo lembra qual foi a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? E nós todos concordamos com isso, né? Então, muito bem. Dando continuidade a esse tema, a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão número 2, que ela vem falando o seguinte: o que se deve entender por infinito? A gente viu que Deus é a causa primária e o que se deve entender por infinito? Bom, na minha época, quando eu era professor, eu gostava muito de explorar meus alunos. De que forma? A gente só aprende realmente quando a gente pratica, quando a gente se envolve, quando a gente compartilha a opinião, quando a gente compartilha a ideia. Se a gente ficar só ouvindo, a gente vai ouvir, vai até achar bonito a história, mas aquela história em pouquíssimo tempo ela não vai estar mais na nossa mente. Mas quando eu dou minha opinião, quando eu compartilho, ela parece que fixa de uma forma que eu não vou mais esquecer. E é por isso que, da mesma forma que eu explorava meus alunos, eu vou explorar vocês hoje. Primeira coisa, o que se deve entender por infinito? Nós vamos esquecer a resposta dos espíritos. O que vocês me dizem a esse respeito? Quem quiser dar uma opinião, pode habilitar o microfone. Por exemplo, infinito. É, a gente é uma coisa que tem uma continuidade, né? Ela não acaba, né? Ela não tem por exemplo, uma estrada. Ela tem um certo nome até uma parte. Dali para lá já é outra rua, já é outra, né? Mas a Então, estrada não acaba, né? nós não acaba, né? Tá A certo. estrada continua, né? Mas já com outro nome. Então, para nós, é a mesma coisa, né? Uhum. Quando a gente parte para a vida espiritual, a gente não acaba, a gente continua, né? Com talvez com outros nomes, né? Com outro entendimento, com outra no início sem entendimento de nada, né? Quantas vezes a gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Tem que colocar naquele aparelhinho, né? Para dar uma noção, né? Para gente. Isso E é. para nós é a mesma coisa. Vai ter que passar por certas situações para a gente ter, até a gente ter uma noção para que lado nós vamos, né? Isso quer Eu entendo dizer. assim. A senhora quer dizer com isso que nós somos imortais? Se nós somos imortais, nós somos infinitos também. Também, né? Um dia chegaremos a Deus, né? Ah, Se com Deus, certeza. um dia chegaremos a Deus. Uhum. Nós temos essa, às vezes a palavra some, né? É, essa de sermos um dia ser anjos, né? Chegarmos a Ah, anjos, um dia a né? gente vai Nós não vamos, atingir a angelitude, mas né? tem que pegar as estradas da vida, das vidas, né? Verdade. Agora, onde nós vamos parar, aí depende sempre de nós, né? O trabalho é sempre nosso, nunca é dos outros. Uhum. O Quer, trabalho é sempre nosso, né? quer dar alguma opinião, Sol? Infinito. O que é infinito? Tudo aquilo que não tem fim. Ou seja, tivemos um começo. E digamos assim, não vamos ter um fim porque nós vamos progredir sempre. Não vai ter o fim do nosso progresso, não. Nosso progresso é o quê? Uma continuidade. Já Deus, ele não teve começo. Deus é uma força suprema. Ele é um ser supremo, é um ser poderoso. Enquanto isso, enquanto nós tivemos começo, também não vamos ter fim. Deus não teve começo e também não tem fim. Por isso que a gente não entende, muito de nós não entendemos como é que diz, a inteligência de Deus, porque nos falta um sentido para isso. As nossas mentes não chegam a captar a tanto, digamos assim, a tanta energia, a tanto poder que tem Deus para entender Ele na sua essência. A gente até fala, Deus não tem fim, Deus é nosso Pai, Deus está lá no céu. A gente já parou para pensar o quanto de quem nós estamos falando? Nós já paramos para pensar
o quanto é forte essa palavra, é poderosa essa palavra, que é Deus. Que é Deus, né? Quem é? Porque quem é qualquer coisa, né? E Deus não é qualquer coisa. Então Deus não é supremo. Que é Deus? Nem os espíritos têm essa informação para nos passar. Porque, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse patamar de saber que é Deus. Só sabemos que Deus é nosso Pai, que Deus é amor, que Deus é caridade, que Deus é fraternidade, que Deus é Pai de todos, mas que Deus é muito grande para nós, para o nosso entendimento. Então, Deus é esse ser supremo, esse ser, olha, essa força suprema que teve começo, não teve começo e também não teve fim, não tem fim e que falta até palavra para definir que é Deus. Exatamente, é isso que a gente vai abranger um pouco mais daqui a pouco. Se você quiser dar alguma opinião, Bárbara, fica à vontade. Allan Kardec, na sua sabedoria, pergunta aos espíritos o que se deve entender por infinito. E eles respondem simplesmente que o que não tem começo nem fim, como nós já acabamos de falar sobre isso. É uma coisa desconhecida. Tudo aquilo que é desconhecido, automaticamente para nós é infinito. Nós ainda não temos uma capacidade real de definir o total desse infinito, porque se a gente vê o universo, a gente vai dizer que ele é infinito, mas para nós uma coisa tão abstrata, porque nós não temos aquela noção real. A gente só sabe aquilo até onde alcança nossa vista. E a grande dificuldade é que a gente não tem como conhecer nem a nós mesmos por enquanto, e como a gente vai ter esse poder de conhecer o infinito, de conhecer mais profundamente essa infinitude de Deus, né? E em seguida, a questão número 3 ele pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem com muita clareza: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Então, aqui ele disse exatamente o que a gente acabou de falar. Nós ainda não temos capacidade para definir palavras no nosso vocabulário que definam essa grandiosidade de Deus, o quanto Deus é infinito, com relação à sua perfeição, porque nós só conhecemos aquilo até onde nós estamos vivendo, lidando, aquele meio que a gente está ali se comunicando. Então, como é que eu vou dar um nome a uma batata, por exemplo, se eu nunca vi uma batata? Se eu não sei que ela existe. Para mim dar um nome a um carro, eu tenho que ver o carro. Para mim dar um nome a uma pessoa, eu tenho que ver a pessoa. Então, para mim dar um nome a qualquer objeto, eu tenho que ver esse objeto. É por isso que a gente não tem capacidade de exprimir as perfeições de Deus. Nós não conseguimos ver, mas como nós fomos criados à sua imagem e semelhança, a gente vai poder sentir essa presença de Deus dentro de cada um de nós, porque ela está impressa na nossa consciência. E como a gente vai sentir isso? Todo mundo vai sentir? Vai, mas para isso é necessário um trabalho no amor, trabalho no bem, o trabalho no pensamento positivo. Então, para que eu possa ter uma noção da influência de Deus sobre mim, sobre o universo, eu tenho que estar também sintonizado com Ele. E eu vou sintonizar através do amor, porque se Deus é amor, eu tenho que estar sintonizado através disso. Então, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesmo. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, que não está mais do que a primeira. O infinito é aquilo que não tem começo ou fim. E também tudo que é desconhecido é o infinito. A gente acabou de ver tudo isso. Deus, por ser algo além da nossa compreensão, geralmente é descrito como um ser infinito. Mas os espíritos nos alertam que isso é apenas uma definição incompleta, devido à nossa
insuficiência de linguagem para expressar, da forma que a Sol falou agora há pouquinho, né? Nós não temos ainda um vocabulário adequado para expressar essa perfeição de Deus. Ah, uma linguagem que ainda não está ao nosso alcance. Então, Deus é o quê? É anterior ao tempo, ao espaço, anterior à criação e logo ao conceito de infinito. Então, não há como quantificá-lo, qualificá-lo ou expressá-lo com conceitos humanos. A gente não tem ainda o poder de expressar a magnitude de Deus com nossas palavras. Então a gente imagina somente dentro daquilo que está ao nosso conhecimento, que está dentro do nosso vocabulário, aquelas palavras que a gente conhece. Não tem uma outra situação. E com relação à grandeza desse infinito, olha, a gente quando começa a ver a nossa galáxia, o sincronismo que tem dentro dela, a gente vai ficar altamente impressionado com tanta perfeição que existe para que todos esses planetas funcionem, para que todas essas galáxias que não são apenas uma, e a grandiosidade de cada uma delas. Para a gente ter uma ideia desse poder, as estrelas que a gente vê no céu, muitas delas nem existem mais. É somente a luz que ainda está viajando no tempo. E olha a velocidade da luz, mais de 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente não tem como realmente mensurar essa grandeza toda. Não tem como ver, a gente fica abismado com tanta preciosidade que a gente vê, a beleza do nosso planeta, o sincronismo de todos os animais e vegetais que se criam, plantas carnívoras, por exemplo, que comem insetos, são todos um sincronismo que é necessário uma mão maior para poder controlar tudo aquilo. Não tem como ser por acaso. Realmente não é criado pelo homem e a gente já vai ter certeza que foi criação de Deus. Então, o infinito, como que desconhecido para todos nós, nada mais é do que a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. A gente vê quantos lugares tem nesse espaço, quantos planetas. A gente vai falar só da nossa galáxia, o quanto ela é grande, e planetas que estão sendo descobertos a cada dia pela ciência, pelos astrônomos, são coisas altamente impressionantes. A gente estava vendo agora há poucos dias o movimento de Marte, tempestades de areia, tantas coisas que é tudo sincronizado pelo universo. Então, o Pai Celestial, ele está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem. E ainda mais, se encontra onde a gente acha que não tem nada. Porque a gente já estudou, já sabe que o nada não existe. Então, onde a gente acha que não tem nada, também está Deus, né? E além de Deus, todos os outros seres que habitam esses mundos. Se a gente acreditar somente naquilo que a gente vê e que toca, aí a gente vai estar sendo um dos mais infortunados dos seres, porque dessa forma também os animais já conseguem ver isso, né? Se a gente chegar ao ponto de não acreditar, vai ser como os animais, que não tem, para eles é só o que tem ali na frente, comeu e, e fez a vida deles ali, pronto, não tem mais nada. Então, a gente precisa acreditar, precisa ter essa fé mais trabalhada dentro de cada um de nós. Então, a razão fala para a gente o quê? Que pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem uma outra realidade. Então, o que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, define a existência de uma força energética capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza desse infinito em todas as direções do macro e do microcosmo. Olha como isso é impressionante, como a gente vê tantos detalhes dessa natureza e a gente não para observar isso. A verdade é essa. A nossa luta no dia a dia, nossa preocupação na escola de passar nas provas a cada mês, a cada ano, a nossa preocupação em trabalhar para manter o alimento em casa, não tem tempo de observar a natureza,
não tem tempo de observar a beleza desse universo que envolve a gente. E é por isso que a gente esquece da existência de Deus. É preciso ter um tempo para o trabalho, é preciso ter um tempo para o relaxamento, é preciso ter um tempo para a TV, é preciso ter um tempo para o passeio, é preciso ter um tempo para a festa, para o aniversário, mas é preciso um tempo para Deus. E esse tempo para Deus é exatamente quando a gente está conectado com a natureza. Se você se conectar com a natureza, você se conecta com Deus. Se você observar a beleza do vento nas folhas das árvores, se acorda de manhã, observa o canto dos pássaros. Se você acorda de manhã, está morando perto de uma praia, observa o quebrar das ondas. Olha, aí você vai estar se conectando com essa natureza. E nós precisamos disso. Simplesmente nós não fazemos. Às vezes a gente está morando num local tão bonito, mas tem preguiça até de acordar cedo. Só vai acordar na hora do almoço. Aí vai ver o quê, né? Vai aproveitar o que da vida? Vai se conectar com a natureza como? Não tem como, é necessário fazer isso. Então, a gente está situado ainda numa baixa escala nesse pentagrama evolutivo. Olha, uma vez eu até mostrei aqui aquela réguazinha que a gente tem da escala, não sei se dá para vocês verem, tem um lápisinho aqui. Aqui a parte inferior nossa, de onde a gente começou, e a parte de cima são os espíritos superiores, onde já está no auge, já não precisa mais trabalhar moralmente, né? E nós vamos estar onde? Nós aqui. Tem aqui subindo um pouquinho só, não passa muita coisa não. É por isso que a gente ainda tem tanta dificuldade de entender, de sentir essa presença de Deus, de sentir a presença dos irmãos do mundo espiritual que estão sempre nos apoiando quando a gente precisa, né? Às vezes a gente se comove muito com a dor do próximo, como essas catástrofes que aconteceram agora. Todo mundo se comove com aquilo, né? Mas esquece de se conectar com o alto e fazer uma prece para aquele pessoal. Só fica falando, 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 se maldizendo porque aconteceu aquilo lá. Não resolve. Mas uma oração sim, porque você vai já estar jogando uma vibração de paz, uma vibração de força, porque tanto eles vão precisar. Então, falta o que para nós? A capacidade de discernir certas leis que regem esse universo, como as leis menores que nos sustentam, todos em plena harmonia, como o microvidas nos céus da divindade. E devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza. Olha, como eu amo essa natureza, porque ela é deslumbrante, né? Cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Para a gente poder apreciar toda essa beleza, tem que estar com o amor dentro do coração. Se eu não tiver esse amor dentro de mim, eu nunca vou conseguir perceber o vento que bate no meu rosto todo dia de manhã, quando eu pego minha moto e saio para trabalhar, meu capacete aberto, aquele vento fresco, mas se eu não estiver conectado com o alto, aquele vento não vou sentir. É a mesma forma que eu não vou ouvir. Na hora que a minha janela aqui de manhã, assim que começa a clarear o dia, um monte de pássaro cantando. Se eu não estiver conectado com o alto, eu não vou ouvir aqueles pássaros cantando, porque minha mente vai estar atribulada com pensamentos impróprios, com pensamentos de angústia, de tristeza, de sofrimento e tudo mais. Então, é assim que a gente tem que se conectar com a natureza, conectando-se com Deus. E estando conectado com a natureza, está conectado com Deus. Então a gente precisa o quê? Estudar e trabalhar o amor dentro de cada um de nós. Basta a gente o quê? Pensar que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição. Para cremos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. A gente vive num mundo de duras provas, de reajuste, em busca dessa harmonia, né? O Cristo é o quê? É a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquistar esse estado da alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, e a gente nem se dá conta disso, em favor de todos os seus filhos. Então, Deus, quando faz as coisas, faz pensando na gente, e a gente se dá conta disso? Não dá, né? Então, ninguém é órfão da bondade suprema. Todos nós temos Deus como nosso Pai e Ele está sempre cuidando da gente.
através de seus mensageiros de paz, seus mensageiros de amor. Então, esse infinito é infinito apenas para nós, que não temos ainda essa visão, esse conhecimento. Para Deus é simplesmente o lar dele, onde vibra o amor, onde o perfume exala, onde a alegria é pura, singular, né? É de ordem comum nos planos superiores que a gente deve começar pelas lições elementares, que nos despertam o coração, primeiramente para a luz do entendimento. A gente se preocupa muito, muitas vezes, em querer desvendar os mistérios do universo, em querer desvendar os mistérios da vida espiritual, em querer saber como são os espíritos, como são feitos, como são criados, onde vivem, o que fazem, né? E não nos preocupamos com o nosso estudo interior, o estudo do eu, procurar conhecer a mim mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e os céus farão o restante, né? Aí a gente procura conhecer a si mesmo? Não procura. É necessário essa busca interior de cada um de nós, através da meditação, através do estudo do autoconhecimento, repetindo aquela frase de Santo Agostinho de sempre, quase toda reunião, todo estudo, a gente está repetindo, né? Quando for dormir, faz aquele exame de consciência, vê o que fez durante o dia, o que deixou de fazer, o que tem que se melhorar dentro de mim, o que que eu tenho, o que que eu preciso renovar dentro de mim. Essa renovação ela precisa estar sempre constante na nossa vida. Então, se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho e copiemos suas lutas, que os céus da nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão com esplendor da conscientização da verdade. Então a gente tem tanta gente para a gente seguir o exemplo, né? Jesus Cristo, que é o exemplo maior, e ele pede simplesmente que a gente ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, né? E a gente não se dá conta dessas coisas. Então, quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade, porque a gente vai estar sempre procurando essa felicidade no desconhecido, naquilo que a gente acha que vai ser o bom para nós, mas a gente não procurou se autoconhecer, se autoeducar e acaba sempre quebrando a cara, né? Então, cada espírito é um mundo, é um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade de cada um. Por quê? Porque essas leis elas estão impressas dentro de nós. A gente pode até dizer que não conhece muitas das coisas, mas a gente sente, a gente vibra essas leis quando a gente está conectado com esse poder superior, tá? E assim, para entender esse infinito da criação, é necessário se faz o quê? Que a gente comece a entender o infinito da alma. Então a gente tem que começar a procurar se preocupar mais com a nossa alma, procurar sentir mais essa natureza de Deus, procurar sentir mais esse amor que vibra em todos os cantos do universo, né? E a gente deixa passar essas oportunidades. Fica a nossa alegria, a nossa felicidade se encontra onde? Quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está conectado com o amor, quando a gente está conectado com as vibrações do bem. Então, fora da caridade, não há salvação. A gente já sabe disso. E fazer a caridade é o quê? É amar o próximo, é compreender, é entender. Que a gente possa, busque estar sempre com essa conexão com esse universo. Que essas coisas possam despertar em cada um de nós essa vontade de amar, de servir, de nos melhorar a cada dia. É procurar estudar mais para que a gente possa estar com essa conexão dentro do coração. A gente não vai deixar de pesquisar, de vasculhar esse universo, mas vamos também não esquecer de vasculhar o nosso interior. O que que a gente pode fazer hoje para ser um cristão com uma fé mais firme no Pai Celestial, né?
Que a paz possa estar com todos nós. Já sabe que tem que se melhorar, né? A gente já sabe que tem que como se melhora, né? Procurando corrigir as nossas faltas, né? Porque a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, não é por à toa, não é porque nós somos bonzinhos, né? É porque nós já temos um passado e o presente também, né? E estamos aqui para nos melhorar, né? Então temos que fazer a nossa parte, né? E a gente às vezes pensa que a gente tem que fazer muita coisa, né? É aquilo que no dia a dia, né? Às vezes você vê o outro cansado e você está vendo e não faz nada, né? Então, é pegar uma vassoura e ir lá ajudar, é pegar um balde, né? Às vezes, né? Dependendo, né? É ajudar, às vezes, uma pessoa a atravessar uma rua, é ver que aquela pessoa não está distraída na hora de atravessar a rua, né? E às vezes a gente fica procurando, assim, é, grandes coisas, né? Nas pequenas coisas, a gente já vai se corrigindo de algumas faltas nossas, né? E todo mundo está no lugar certo na hora certa, né? Não tem ninguém no lugar errado, né? Podemos crescer, né? Mais um pouquinho, né? Fazendo mais um pouco, né? E aprender, né? Que nós estamos aqui para progredir, né? Então, nessa progressão, a gente pode fazer um pouco mais do que a gente já faz, né? No dia a dia, né? No relacionamento, né? Com as pessoas. Quanto a gente vê aí como faz falta, todos fazem falta um para os outros, né? Então, temos que haver essa união, né? O lixeiro faz falta, o homem da Light, né? Agora mesmo faltou luz. Amar ao próximo, né? Que realmente é um trabalho que a gente tem que fazer, né? No dia a dia, né? Como é? Assim, esse pensamento da gente se melhorar, né? De estar conectado com outras pessoas, né? Então, é muito bom, né? A gente ver, poxa, tenho tantas falhas, será que eu não posso melhorar um pouquinho, né? Não, eu sou muito esquecida, será que eu não posso prestar mais atenção naquilo que eu estou fazendo, né? É, e assim a gente vai se melhorando, né? Aos pouquinhos, né? Porque não tem um ditado, né? Que, não sei o que, dá saltos, né? A vida não dá salto. Não tem Ah, é. um ditado assim, né? Não tem? Uhum. Acho que tem, né? Tem. A vida não Eu dá acho que pulo, né? É passo a passo. tem que ser no passo a passo, né? Eu acho, né? Porque se eu quiser andar mais rápido, eu ando agora mais devagar. Se eu quiser andar mais rápido, eu vou tropeçar um pé no outro e não vai dar certo, né? Verdade. Então, é no treinamento, né? A gente vai treinando, né? E vai se melhorando. Se você ficar toda a vida na cama, né? Como tem muita gente que faz, né? Ficar muito na cama, os órgãos, né, vão ficando todo endurecidos. É igual quando a pessoa bota um gesso, né? Depois você tem que fazer fisioterapia para conseguir voltar ao normal, né? Aos poucos vai voltando, né? Mas você vai ficar com aquele membro paralisado, né? E você vê as pessoas que ficam agora com a pandemia, né? Que conseguiram sair, né? Voltar, né? Se curar. Mas todos eles teve que aprender, a maioria teve que aprender a andar e não conseguiu mais andar, né? Porque ficaram muito tempo sem movimentar. Então, o nosso corpo tem que ter movimento, nossa mente tem que estar sempre em movimento, né? Para a gente poder acompanhar o crescimento, né?
o nosso crescimento, né? Senão, também a cabeça fica ruim, né? A cabeça ficou ruim, fica difícil. É verdade. Quando o senhor estava desenvolvendo o estudo, eu fiquei imaginando, se nós dirigíssemos um olhar para o mar e perceber bem, um mar com tanta água, com um controle enorme, e assim, ninguém dá vazão àquela água do mar. Se o homem não tem condições de controlar nem o doce, nem o sal do mar, se o homem não tem que controlar a velocidade, a quantidade de água, quem será que rege tudo isso? Aí a gente tem que parar para pensar, né? Tem que ter uma inteligência suprema, tem que ter uma inteligência bem, assim, inexplicável para nós. Mas inexplicável, que nós sabemos que é o quê? Que é Deus. Então, tudo aquilo que o homem não faz, que o homem não tem condições de realizar, está lá a presença de Deus. Ou seja, é feito por Deus, como o senhor falou das galáxias. E aí nós vamos imaginar o nosso universo com tanta diversidade, com tanta particularidade, e nós imaginamos, seria o homem que ia fazer tudo isso? Lógico que não, porque o que é mais triste para nós é nós não entendermos a força de Deus, e nós não entendemos essa luz, essa vibração que nos rege, que nada seríamos se Deus não permitisse, se a ciência não conseguiria chegar à conclusão de medicamento nenhum, e muito menos de curas, se Deus não permitisse. Ou seja, tudo é a presença de Deus, tudo é regido por Deus, tudo digamos assim, é governado por Deus. E aí nós, por não entendermos, ainda, não, mas eu sou assim porque eu trabalhei, eu sou médico porque eu estudei muito. Meu Deus do céu, para pensar, meu irmão ou minha irmã, que você não chegaria a esse título de médico se Deus não permitisse. Se você está nesse lugar, foi Deus que te permitiu. Não foi sua força apenas. Ele lhe deu força para você buscar, bater na porta e ir atrás do seu objetivo. Mas se ele achasse que não fosse dar permissão, você não conseguiria chegar em lugar nenhum. Ou seja, como é que a gente é ainda muito cego, a gente fala muito em Deus, mas para acreditar, confiar muito firmemente em Deus, a gente vê que falar uma coisa, realizar é outra, é bem difícil. Aí a dona Gilda falou aí, que eu fiquei bem imaginando esse exemplo que ela deu do elevador. Aí, dona Gilda, a gente fica imaginando esse exemplo que a senhora deu aí, esse sufoco que a senhora passou nesse elevador sem luz, é como se fosse nós sem a presença de Deus, na escuridão, sabe? Sem vida, em desespero. É assim somos nós quando não temos Deus A no luz, nosso. Então, nós, é como esse exemplo que a dona Gilda deu aí do elevador, e agora mesmo esse pico de luz aí, que a gente está vendo, acho que não é para toa que está acontecendo, é um exemplo muito bom. Gente, assim somos nós. Então, concluindo o nosso pensamento. Então, quando nós se afastamos de Deus, nós somos essa escuridão que a gente está vendo aí a dona Gilda falar, também aí no quarto da dona Gilda, no elevador, na noite escura, sem luz, sem lua, sabe? É assim que nós somos. Nós não entendemos que mesmo que nós temos os nossos olhos da carne perfeito, mas sem Deus, nós somos cegos, nós somos surdos, nós somos mudos, nós somos invisíveis. Ou seja, não tem outra saída para nós. É Deus na nossa vida. Nós temos que buscar Deus, bater na porta e perguntar: por que que nós estamos aqui? De onde nós viemos? E quando nós saímos daqui, para onde nós vamos? A resposta vem na hora. Nós viemos do mundo espiritual, estamos passando aqui em prova e expiação, cada um fazendo o seu dever de casa, cada um fazendo a sua prova, se nós vamos dar bem na prova, digamos assim, se é média, se digamos assim, menos da média, só nós é quem vamos dizer, que é nós conosco mesmo. Nós estamos aqui fazendo essa prova, vamos sair daqui, vamos para o mundo espiritual, gente, que a nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Isso aqui é uma passagem, esse corpo físico é uma roupa, é apenas para a nossa evolução espiritual, e nada se perde. Daqui a pouco nós vamos devolver para o universo essas bactérias, né? Esse micro-organismo que vai se virar matéria novamente para reger uma outra situação, uma outra vida. Ou seja, nós somos apenas a passagem aqui, nós não somos isso aqui. Isso aqui pode ser daqui a 5 minutos, pode não estar mais existindo aqui. Porque é aquela coisa que nós sempre falamos, só Deus sabe.
Então, se nós estamos aqui tendo a oportunidade de estudar, de buscar, de nos iluminar e saber quem é Deus, não vamos perder essa oportunidade, porque nós não sabemos quando ela vai surgir novamente. E assim, nós vemos que nesse momento de transição, que o planeta está passando por essa transição e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, se nós não confiarmos em Deus, se nós não fortalecer a nossa fé, nós entramos em desespero, gente, porque não está sendo fácil para ninguém. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí no nosso Brasil, lá fora. E aí eu pergunto, se nós não tivermos uma fé em Deus, uma confiança no alto, a gente dá cabo da vida, porque o primeiro pensamento que vem, cadê Deus? Estou abandonado. Então, a vida já não tem sentido, e não é verdade, e vai passar. Vai passar, meu irmão, vai passar, minha irmã. Isso é uma fase. A fase vem, nos traz muita dor, muito sofrimento, mas depois Deus é tão bom e misericordioso que alivia o peso, o fardo, digamos assim, que nos está pesando, e mais tarde a gente vai ver que valeu a pena lutar, valeu a pena buscar Deus em nossas vidas, valeu a pena descobrir quem somos nós, porque a maioria de nós, sociedade, não sabemos quem nós somos, nós descobrimos a nossa verdadeira origem. Muitos acham que a vida é só isso, morreu, acabou tudo, e aí ele está engano, que não acaba nada. A vida continua, com todas as dores, com todas as alegrias que nós levemos daqui. E se nós não tivermos essa fé em Deus, essa confiança em Deus, não buscarmos Deus, o que vai ser de nós? Aí nós perguntamos, o valor de Deus, qual a diferença de Deus nesse momento? Toda. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, nós podemos ter muito dinheiro, nós podemos ter tudo de bom na matéria que nós podemos imaginar, mas se faltar Deus em nosso coração, falta tudo. E muitas vezes nós não temos nada tão suficiente assim materialmente falando, mas quando nós temos Deus, somos felizes, mesmo com um pouco, porque o pouco se transforma em muito. Ou seja, tudo essa força que nós não entendemos ainda que é Deus. Nós não entendemos ainda essa divina luz que nos impulsa a cada dia do nosso amanhecer. Tantos dias a gente vai dormir cansado, muitas vezes chateado com alguma coisa que deu errado, e de noite a gente tem aquele encontro com Deus, e no outro dia a gente levanta firme, forte e dizendo para nós mesmos: hoje eu vou ser um vencedor, hoje eu vou dar a volta por cima. Quem é que faz? Quem é que nos dá essa energia? Deus. Porque Deus, ele é misericordioso, ele quer, ele ama cada um de nós. O sofrimento, ele não é de Deus, o sofrimento é do homem. O que nós estamos vendo acontecer hoje no nosso planeta não é de Deus. Deus só permite que isso aconteça para que nós viemos passar pelas nossas provas, porque nós temos máculas, nós temos marcas, nós temos dois sofrimentos que nós precisamos, digamos assim, limpar, se livrar. Mas não é que Deus quer que seja assim, Deus quer que nós agimos no amor, Deus quer que nós sejamos felizes, mas nós escolhemos, muitas vezes, uma escolha não tão boa assim, e aí acabamos passar por essas expiações e essas dores que nós estamos vendo aí. Nem mesmo esses desastres que estão acontecendo é castigo de Deus, nada disso é castigo de Deus. Tudo está no projeto de Deus. Nós é que nem a Dona Gilda falou uma coisa certa, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só que nós não entendemos, porque nós só acreditamos nessa verdadeira vida. Então, se eu sou uma mulher de bem, não matei, não roubei, não traí, por que eu estou passando por isso? Logo, era a injustiça de Deus. Só que eu tenho que entender que essa não é a minha verdadeira vida. Eu já tive outras vidas anterior. E o que eu fiz anterior? Não conta? Então, se eu estou com essas marcas, eu vou precisar limpar para mim poder dar grandes voos. Eu só vou poder voar, só vou poder evoluir quando eu equitar com a lei divina meus débitos de vidas anteriores. E aí a resposta não está nessa encarnação, a resposta está em outras reencarnações. Só que Deus é tão bom que nos dá digamos assim, a bênção do esquecimento, e nós não lembramos o que nós fizemos anteriormente falando. Então, nós vamos entender que Deus quer o nosso bem. Se as coisas estão acontecendo e não está da nossa vontade, de acordo com a nossa vontade, entendemos que é para o nosso bem, mesmo nós não enxergando isso, mas num dia nós vamos ver no mundo espiritual, olhar para trás e dizer assim: meu Deus,
Eu até agradeço ter passado por isso. Eu até agradeço estar no Brasil, reencarnado no Brasil, num momento de prova e expiação, onde nós passamos por tantos momentos difíceis, aonde Deus me testou na minha fé, aonde Deus me botou no lugar de um orador, para orar para aqueles irmãos de Petrópolis, para orar para aqueles irmãos da Ucrânia e tantos outros aí no nosso planeta que estão doentes, que estão sofrendo delitos variáveis. E aí, o que que acontece? Que nem o seu Laércio, foi a dona Gilda falou, nós só fazemos comentários. Já pensou se cada um de nós fizermos uma prece, uma oração para esses irmãos, em vez de nós ficarmos comentando quantas pessoas têm, quantas pessoas ficaram, quantas pessoas estão, digamos assim, desobrigadas? Vamos fazer uma prece, gente. Vamos fazer uma oração. Nós não temos, assim, a noção de quanto uma oração tira alguém de uma escuridão, tira alguém de um sofrimento. Eu vou dar apenas um exemplo de uma pessoa, não vou dar nome, que pediu oração, estava em São Paulo, amiga de alguém muito querido aqui também, da minha família, tomou um tombo lá, acho que um acidente de carro, então bateu com a cabeça no meio-fio, eu sei que acabou entrando em coma, chegou no hospital, o médico não tem família aqui, a família é de fora, e aí os médicos, sinceramente, entubaram e falaram que era gravíssimo o estado dessa pessoa. Aí o que que acontece? Essa menina é uma jovem, faz parte de um grupo de uns certos seguidores. Então o que que acontece? Uma pessoa que ficou sabendo ficou pedindo oração, o resto do grupo. O que que o resto do grupo fez? E isso eu estou falando de jovem. Olha como os jovens estão melhor do que nós adultos. Às vezes a gente fica falando que os jovens gostam de badalada, que os jovens gostam. Não é sempre assim, não, gente. A gente tem que ver o lado bom dos jovens. Os jovens, eles têm uma energia boa, eles têm um bom coração. É que a gente só vê os lados obscuros. E aí, o que que acontece? São jovens e que eles começaram a orar, vieram me pedir oração também. Eu falei que podia contar com a minha prece. Gente, por incrível que pareça, os médicos mandou chamar a família, porque só dava notícia para a família, que perante os médicos a menina já não tinha mais jeito. O que que aconteceu? Recebeu hoje alta do CTI, já foi para a enfermaria. A família está numa alegria só agradece, agradece, agradece. Por quê? Porque foi Deus. Deus agiu com as pessoas, com a energia daquele grupo que faz parte daquele segmento. E a gente sabe que a prece, ela arromba as portas dos céus. A prece, como falou nosso franciscano Xavier, a prece eleva os nossos pensamentos, leva nosso pedido a Deus. A prece aproxima a nossa dor de Deus. Então, por que que nós, nesse momento, não oramos por esses irmãos? Vamos orar. Eu, no meu particularmente, meu evangelho no lar, eu já incluí, mas eu peço a todos, assim, que nós estamos convivendo, às vezes eu estou lá no Taixi, as pessoas ficam comentando, eu digo, minha gente, vamos orar. Cada um nas suas preces, na sua religião, no seu conhecimento. Vamos orar para esses irmãos que foram, os irmãos que ficaram, que não é nada fácil. Então, gente, por quê? Porque Deus existe. Querendo nós ou não, ele existe vivamente. Deus não morreu, Deus não está distante, ele está dentro de nós. Deus está numa ação de cada um de nós. Deus está numa prece que nós fazemos. Deus está num bom dia quando nós damos a alguém. Deus existe num olhar, num sorriso, sabe, numa flor, numa planta, na natureza, no universo. Deus existe. Nós só temos que entender mais a bênção de Deus na nossa vida e ser mais grato, agradecer muito a presença de Deus na nossa vida, que é imensa e que a gente às vezes acha que é merecedor. Eu mereço. Ele é meu pai mesmo, ele cuida de mim. E não é assim, gente. Nós temos que bater na porta. Bater na porta é buscar Deus, é pedir a Deus, é rogar a Deus, é agradecer a Deus. Mas seu dia, meu Deus, obrigado. Mas chegou a noite, obrigado por esse dia que se foi, que tenha uma noite de sono, de paz e harmonia. Agradeça. É que nem nós falamos no estudo da nossa casa. Agradeça. Vamos agradecer mais, porque nós temos muito para agradecer e muito pouco para pedir. Nós já somos ricos. Nós somos ricos de misericórdia, nós somos milionários de saúde, nós somos milionários de paz. Quantos irmãos têm dinheiro aí e andam atormentados, meu Deus? Quantos irmãos, digamos assim, têm bem sucedido socialmente, materialmente,
e anda desesperado até dar cabo da vida. Por quê? Falta Deus, falta a verdadeira riqueza, que é Deus. Olha, com Deus nós vencemos qualquer obstáculo. Que Deus é o quê? Deus é amor. Nós estamos falando de quê? De amor. Então, quando nós temos amor, quando nós temos Deus no nosso coração, não tem obstáculo que vai nos impedir de nada. Nós temos o quê? Livre-arbítrio, que é escolha, vontade, determinação e poder de transformar. Porque quando eu me transformo, eu transformo o mundo. A quem está em volta de mim vai ver a minha transformação e vai também querer seguir, porque alguma coisa está diferente ali. Então, gente, é nossa, o trabalho é nosso, é para hoje, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. Então, não vamos esquecer nunca que Deus, ele está presente em nossos corações, nossos pensamentos, sempre. E não vamos deixar para chamar Deus só na hora da dor, não. Vamos chamar Deus na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora, sabe, felizes, porque Deus, ele está conosco. Ele nunca nos abandonou. Nós que muitas vezes nos afastamos com nossas escolhas, muitas vezes nós desprezamos Deus, ou sabe, a essência de Deus, com valores que não vai nos ajudar. Mas logo, logo esses valores passam, essa satisfação passa, e nós voltamos, que nem um filho rebelde, à casa do Pai, porque nós sentimos falta da energia de Deus, nós sentimos falta de Deus na nossa vida, do consolo, do abraço, do aconchego. E Deus, quando envia algumas pessoas na nossa vida, é porque Ele quer, muitas vezes, não consegue falar conosco e nos coloca em situação para que alguém possa nos ajudar a caminhar, porque nós somos sociedade, é um ajudando o outro, ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos na luta. E a luta, ela continua, tanto aqui como do outro lado. Como assim nós estamos forçando aqui? Quando nós chegar no mundo espiritual, a nossa luta vai ser do mesmo jeito, porque se nós formos vencedor aqui, nós vamos ser vencedor do outro lado. Agora, o pior é quando nós não fazemos o trabalho aqui, chegamos no mundo espiritual de mão aberta, sem nada, vazia. E assim, que tristeza. Tem uma reencarnação toda, 90 anos, não é da minha idade não, tá? Mas a maioria de nós desencarnamos com 80, 90 anos. Chegamos no mundo espiritual com 80, 90 anos, e aí vem lá aquele receptor, né, que vem nos receber, e olha para nós e fala assim: deixa eu ver o que você traz aqui. Mas, meu irmão, sinto muito, você passou 80 anos no planeta Terra, muito pouco fez por você nem pelo próximo. Mas como eu não fiz por mim? Você não se informou, você não buscou Deus, você não orou, você não se alimentou espiritualmente, seu corpo foi definhando. Você está entendendo? Aí a gente fica olhando assim, meu Deus, é verdade, né? Era coisa que eu tinha que fazer. E aí o que vai acontecer? A vergonha, porque nossa vergonha não é mais física, é moral. Então, Deus está em nossos corações. Vamos buscar Deus enquanto é tempo, porque nós não sabemos o tempo que nós vamos ter no planeta Terra. Nós não sabemos o tempo que nós vamos passar por aqui, vamos ficar por aqui. Uma coisa nós temos certeza, como diz os amigos espirituais, a filha do outro lado, no mundo espiritual, está grande para reencarnar e não está encontrando seios aqui. E se nós estamos aqui, vamos aproveitar essa oportunidade para que nós venhamos sair daqui mais felizes, trabalhar no bem, fazer o bem, não importa aonde nem a quem. Alguém encontrou alguém que nem a dona Gilda falou aí, precisando de ajuda, seja atravessar uma rua, seja dar um conselho, ajuda, ajuda. Não importa se essa pessoa seja de bem, seja do mal. O importante é que você fez a sua parte. O julgamento a gente deixa para Deus, mas o trabalho ele é nosso. Então é o que eu tinha para falar na noite de hoje. Nós vamos levar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir o nosso Mestre Jesus, médico das almas, médico dos médicos, que cure de cada um de nós, Jesus. Cura as nossas enfermidades, cura nossas ignorâncias. Nós te pedimos, Jesus, restaura as nossas energias, para que nós possamos entender o amor de nosso Pai divino, para que nós possamos entender, amado Mestre Jesus, a essência de cada um de nós, que somos espírito em prova e expiação, com muita dificuldade de entender o amor de Deus, nosso Pai, Senhor, que tanto quer o nosso bem. Nós te pedimos, Jesus, tem compaixão de cada um de nós. Pedimos também, amado Mestre Jesus, nesse momento de prece e oração, nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão passando pela sua prova árdua,
Sua expiação, Senhor Jesus, nossos irmãos de Peretópolis, de tanto planeta, que estão passando por momentos difíceis, momentos dolorosos. Jesus, vai até a cada um desses nossos irmãos, leva o consolo, leva o alimento espiritual, alimenta as almas que aqui ainda ficaram, alimenta os espíritos que partiram, que foram pegos de surpresa, entre aspas, que saíram de uma hora para outra sem preparo, que nós entendemos, mas nós sabemos, Mestre, que tudo está em harmonia com as leis divinas. Nós só estamos pedindo misericórdia, compaixão pelos que ficaram, pelos que foram, que a tua infinita misericórdia acolha a cada um, amparando, protegendo, iluminando esses nossos irmãos, Senhor Jesus. Entregamos nas tuas mãos, com a permissão de Deus, que seja feita a vontade de nosso Pai misericordioso. Pedimos também, Jesus, que tenhamos uma semana de paz e harmonia, que tenhamos um resto de semana, como hoje é quinta-feira, que a tua luz esteja conosco, que seja em casa, na rua, no trabalho, na condição, onde quer que nós encontramos, que a tua luz brilhe e que nos defenda de todos os males, físico, material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus.